Fala, nação do canal Cultura Pop, hoje indo para mais um vídeo aqui no canal e hoje começando um novo mês temático por aqui e hoje indo para um tema muito interessante da cultura pop, que é a série Harry Potter, né? Série que começou em 1999 nos livros, né? Com o livro A Pedra Filosofal, né? E depois foi transformado em uma longa série de filmes, né? E nesse vídeo a gente vai falar dos 5 melhores personagens dessa maravilhosa série, contando não só os filmes como os livros também, que é onde realmente os caras têm mais conteúdo, né? Já que pro cinema muita coisa foi cortada, né, para tentar tornar os filmes um pouco mais curtos e dinâmicos, né? Então já vai dando like aí, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e vamos embora. Vamos lá, então, na nossa quinta posição tá a Hermione Granger, né? A melhor amiga do Harry Potter durante toda a série e uma bruxa genial, né? Inclusive o Remo Lupin disse que ela era a bruxa mais inteligente que ele já tinha conhecido, né? Lá nos eventos do Prisioneiro de Azkaban, né? O terceiro capítulo da série. E realmente ela era uma bruxa inteligentíssima, assim, uma personagem essencial para essa série, né? Ela conheceu o Harry e o Ron, né? No Expresso de Hogwarts, enquanto eles estavam indo para Hogwarts, e realmente se tornou assim muito próxima deles depois que eles salvaram ela do ataque de um traje, né, dentro de Hogwarts. Dali pra frente, tipo, eles estavam assim grandes amigos, né, e formaram o que eles chamam do trio de ouro da série, que é o Harry, o Rony e a Hermione, né. Daí em todos os 7 livros e 8 filmes eles estavam lá juntos até no final conseguir derrotar o Voldemort. Tipo, ela era uma ótima personagem, assim, tipo, muito carismática, assim, realmente divertida e muito bem construída. E depois que foi pro cinema, não perdeu a graça, né? Tipo, tem muito personagem assim que, né, já que no cinema eles cortam muita coisa que tem nos livros, acaba ficando um pouco ruim, mas não foi o caso dessa personagem, que se manteve muito boa. Então nossa quinta posição tá a Hermione Granger. Eu acho que ela ainda tipo, fica bem atrás dos próximos caras aqui dessa lista, mas mesmo assim é uma ótima personagem e merece estar entre os 5 melhores. Vamos lá, então nessa quarta posição tá um personagem muito complexo, muito polêmico, né? Tem muita gente que adora ele, trata ele como um herói, e muita gente que detesta ele e trata ele como um vilão por ele já ter estado nos dois lados, que é o Severus Snape, né? Nos primeiros capítulos ele é visto só como um cara muito babaca, assim, muito idiota mesmo, né? Tipo, ele sempre é muito cismado com o Harry, principalmente por causa do passado dele com o pai do Harry, né? Que ele sofria muito bullying dele. E com isso ele criou um ódio assim colossal, tanto pelo Thiago Potter, né, o pai do Harry, quanto pelo próprio Harry Potter, porque ele via no Harry a figura do pai dele, o que dava muita raiva no Snape, né? Mas lá no final da série a gente vê que ele é um agente duplo do Dumbledore, né? Ele se infiltra lá, né? Porque ele era um ex-comensal da morte. Ele finge que está ajudando o Voldemort, quando na verdade ele está junto com o Dumbledore traçando um plano para derrotar ele no final das contas, né? Ele começou a fazer isso depois que ele, entre aspas, causou a morte da Lilian e do Thiago Potter, né? Quando ele falou da profecia pro Voldemort, né? Que fez ele ir até a casa dos Potter matar o Harry e acabou fracassando, mas matou a Lilian e o Thiago, né? Com isso ele se sentiu muito culpado pela morte dela e se uniu ao Dumbledore para fazer esse plano para derrotar o Lorde das Trevas, né? E no final das contas ele consegue fazer isso, mas acaba sendo morto pelo próprio Voldemort, por motivos assim que se eu for explicar vai levar muito tempo, então ele só morre mesmo pro Voldemort, né? Mas no final das contas, nós vemos que ele não é só um cara babaca, e sim um cara muito corajoso, na verdade, né? Por ter, assim, né, se posto em tanto perigo, assim, a custo de nada, basicamente, né? Ele realmente assim, foi muito importante. Eu acho que junto com o Dumbledore e com o próprio Harry Potter, eles são os personagens mais importantes dessa série. Ele é essencial e ele é muito bem construído, muito bem escrito. Ele não é 100% bom e nem 100% ruim, como a gente achava que via ele lá nos primeiros livros. Tipo, ele é muito complexo, muito bom esse personagem. E pra mim é o quarto melhor personagem dessa série. Assim, qual é a minha posição sobre ele? Ele é um herói ou ele é um vilão? Eu acho ele um anti-herói, assim, realmente, como a maioria vê. Mas eu acho ele mais pré-herói. Tipo, ele é um cara muito babaca, tipo, ele é chato mesmo. Mas ele tem uma função importantíssima
pra derrota do Voldemort. Tipo, ele fez mais coisa boa do que fez ruim. Então, pra mim, ele tá mais pra um herói. Então, nessa quarta posição tá o Severo Snape. E agora vamos pro terceiro colocado. Vamos entrar nessa terceira posição, tá o protagonista da série, o próprio Harry Potter, né? Talvez seja um pouco polêmico, né? Tipo, o principal personagem tá em terceiro, mas é porque eu acho que realmente os caras que estão na frente dele são um pouquinho mais legais em alguns pontos, né? Mas é opinião mesmo, eu acho que pra maioria ele ia estar em primeiro, né? Ou talvez o Snape, né? Como muita gente aí fala. Então, qual que é a história do Harry, né? Ele perdeu os pais quando ele era criança, né? Quando ele era bebê, na verdade. E ele foi criado pelos tios dele, né? O Walter e a Petunia Dursley. Que são, assim, tipo, eles odiavam bruxos e com isso eles até mentiram sobre o passado dos pais do Harry, né? Disseram que eles morreram em uma batida de carro e não, né? Foram mortos pelo Voldemort. Tudo na intenção de que o Harry não soubesse que era um bruxo e que ele não conseguisse realizar magia, porque eles tinham muita raiva desse troço de bruxo aí e eles não queriam que ele seguisse pelo mesmo caminho que os pais, né? Mas no final das contas eles não conseguiram e o Harry foi pra Hogwarts junto com o Hagrid, né? Daí lá ele conhece o Rony, a Hermione e todo o resto do mundo bruxo e descobre também sobre o passado dele, né? Sobre o Voldemort, sobre a morte dos pais dele. E daí mais pra frente ele descobre que ele é o eleito para derrotar o Voldemort. E no final da série ele realmente consegue cumprir o seu objetivo. Assim, o Harry é muito bem construído assim, durante toda a série. Tipo, é um ótimo personagem. E no cinema também ele foi muito bem feito pelo Daniel Radcliffe, né? Só algumas partes aí que deram uma leve cagadinha assim lá e cá, né? Porque também assim nos filmes eles pecaram em alguns pontos, né? Como a gente pode ver, né, em vários momentos. Mas ainda assim ficou um ótimo personagem. Pra mim é o terceiro melhor. Mas ainda fica atrás dos dois próximos, assim. Né, assim, principalmente acho que o segundo, assim, que tá em segunda lista, acho que vai dar muita polêmica, né? De estar na frente do Harry. Mas eu acho que realmente ele não supera esses outros dois aí que estão na frente dele. Então Harry Potter tá na nossa terceira posição. Vamos na nossa segunda posição. Essa aí vai estar polêmica. Temos o Lord Voldemort, o maior vilão da série Harry Potter. Por que eu coloquei em segundo? Assim, eu acho ele um vilão muito bem construído, um ótimo personagem, principalmente pelo que se conta dele lá no Enigma do Príncipe, coisa que a gente praticamente não vê no filme porque eles cortaram tudo, né? Daí é complicado. Mas mesmo assim é um ótimo vilão e eu vou falar um pouco mais da história dele agora, né? O Tom Marvolo Riddle, né, foi criado em um orfanato até os seus 12 anos de idade porque a Meryl Gaunt, a mãe dele, morreu, né? Ele foi filho dela, que era uma bruxa com um trouxa, né, que tinha o sobrenome de Riddle e com isso ele ganhou esse sobrenome, né? Daí ele foi criado lá, né, até os 12 anos, tipo, ele era uma criança muito estranha, ele não chorava, ele não brincava com as outras crianças, tipo, ele era muito, assim, solitário e ele realmente colocava medo nas outras crianças. Daí então com 11 anos ele foi para Hogwarts a pedido do Dumbledore, e em Hogwarts foi um aluno espetacular, assim, as melhores notas, adorado pelos professores, tipo, ele era exemplar, mas ele sempre gostava de diversas coisas assim, de arte das trevas e buscou como objetivo expurgar todos os nascidos trouxas, assim, tipo, bruxos que não eram sangue puro, que nem eles diziam, tipo, que só tinha família composta por bruxos, e também extinguir os trouxas, né, que são pessoas assim como nós, assim, que não conseguem mexer com magia, né? E também se tornar imortal graças a uma antiga magia das trevas que é chamada de Horcrux, né? Que só um bruxo em toda a história conseguiu fazer e o Voldemort conseguiu fazer 7 Horcrux, né? Uma não foi intencional, mas ele conseguiu fazer 6. Assim, pensando que ele ia fazer mesmo, né? Daí, enquanto ele ainda estava em Hogwarts, ele reabriu a câmara secreta e matou a Muta Geme. E da morte dela, ele conseguiu fazer a sua primeira Horcrux, que foi o diário dele, que a gente pode ver também lá em Câmara Secreta. Depois que ele saiu de Hogwarts, ele já tinha vários seguidores, que se tornaram os Comensais da Morte, né? E juntos com o Voldemort, eles tocaram o terror no mundo bruxo, até ele ser destruído pela primeira vez pelo Harry Potter, perdeu seu corpo e ficar vivo somente em forma de espírito. Com isso, os Comensais da Morte desertaram ele, né? Começaram tipo a cagar pra ele. Mas depois que ele voltou à sua forma física lá em Cálice de Fogo, eles voltaram todos a se aliar a ele e voltaram a tocar o terror no mundo bruxo, começando a Segunda Guerra Bruxa, né?
Depois da morte do Dumbledore, o Voldemort tomou o controle do Ministério da Magia, que manda em todo o mundo bruxo, né? E começou uma caça incessante ao Harry Potter para matar ele de uma vez, né? Ele não conseguiu, e depois que as suas 7 Horcruxes foram destruídas, ele confrontou pela última vez o Harry Potter e foi derrotado e morto, né? E no final das contas, o seu maior medo se tornou realidade, né? A morte. Então esse aí foi o Voldemort, e eu acho o vilão espetacular, assim, muito bem construído, muito bem também atuado nos cinemas, né? Pra mim, então é indiscutível que ele é um dos melhores personagens da série. Talvez, assim, eu tenha, assim, dado uma leve forrada pra ele estar aqui em segundo, né? Porque, assim, eu gosto muito desse personagem, mas eu acho que ele merece sim estar aqui nessa posição. Então agora vamos para as menções honrosas, antes de ver quem está na nossa primeira posição. Vamos lá, então, na nossa primeira posição, depois das menções honrosas, está o Alvo Dumbledore, o bruxo mais poderoso de todos os tempos e o diretor de Hogwarts, né? Ele, assim, é aquele clássico personagem, assim, que é o mestre, né? O cara que guia o cara principal até o seu objetivo, né? A gente pode ver um grande exemplo disso lá também na série Star Wars, do Yoda com o Luke, né? Ele guia o Luke para até derrotar o Vader e o Dumbledore guia o Harry até derrotar o Voldemort. Tipo, ele é um cara muito inteligente. Ele tratou todo o plano para derrotar o Voldemort e também é um bruxo poderosíssimo. Ele derrotou o maior bruxo das trevas de todos os tempos, né? O Gellert Grindelwald. E também, assim, tipo, ele era o único bruxo que o Voldemort tinha medo de enfrentar. E no confronto que teve entre os dois, o Voldemort teve que fugir, senão ele ia acabar perdendo pro Dumbledore. Então realmente é um bruxo muito poderoso. Além de portar a varinha das varinhas, né? A melhor varinha de todas. E é um personagem assim que tem umas frases assim muito tocantes assim, realmente. Eu vou deixar umas aí na tela assim que realmente assim te fazem refletir. É um cara muito sábio, muito inteligente, e eu gosto muito desse tipo de personagem. E ele acabou tendo o seu fim, né? Sendo morto pelo Severus Snape a pedido dele mesmo, assim. Ele queria morrer para que o Snape conseguisse ter a confiança total do Voldemort, para que o plano que eles fizeram desse certo. Então ele realmente pensou em tudo para derrotar o Voldemort. Então para mim ele é o melhor personagem da série Harry Potter, muito bem construído, muito bem escrito e muito bem atuado também nos cinemas. Tanto pelo primeiro ator que fez ele, que acabou falecendo, né, depois de Câmara Secreta, tanto pelo Michael Gambon, que também tem os seus pontos negativos, mas também fez um ótimo Dumbledore nos cinemas. Então, pra mim, ele é o melhor personagem da série Harry Potter. Se você discorda ou concorda, né, se concordar, melhor ainda, comenta aí. E agora vamos pro salve para os inscritos para concluir o vídeo de hoje. Vamos lá então, o momento mais esperado do vídeo, que é o salve para os inscritos. E o salve de hoje é por Curiosidade da Cultura Pop, outro canal com quase o mesmo tema que o nosso aqui pelo YouTube, né? Então, né, se quiser ir lá, se inscrever também no canal do cara sempre ajuda, né? Então salve aí por Curiosidades. E esse foi o vídeo então, não esquece de dar o like, de se inscrever e até a próxima.